Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui hoje passar uma aula super interessante, que hoje nós vamos falar de um tema, pessoal, importantíssimo no trabalho em altura. Mas antes de tudo, não se esqueça de que inscreva no nosso canal, tá pessoal? Lá nós colocamos todos os conteúdos relacionados à segurança do trabalho, inclusive sobre uma parte muito interessante que é a parte do trabalho em altura NR35, beleza pessoal? Mas se inscreva no nosso canal, tá? E não deixe de deixar lá o seu like também. Pessoal, começando aqui, dando início, vamos falar hoje de um conteúdo bem interessante que é sobre análise de risco. Segundo a NR35, pessoal, para todo trabalho em altura deve ser precedido uma análise de risco. Então a norma não especifica se o trabalho é de curta duração, se é de um trabalho contínuo. Ela diz que todo trabalho em altura tem que ser feito uma análise de risco, não especifica a altura, tá? Primeiro, pessoal, eu aconselho o seguinte: antes de você assistir essa aula, assista. Nós temos aqui na nossa playlist dois vídeos referentes à NR35, duas aulas, aula 1 e aula 2. Assista eles inteiro para depois você assistir esse aqui. Por quê? Para você vai já ter uma base de entender o que eu vou falar aqui durante essa aula, ok? Combinado? Vamos dar sequência? Então, todo trabalho em altura é obrigatório, segundo a NR35, ter análise de risco, beleza? Então, pessoal, e aqui ela diz o seguinte: na NR35 ela fala que todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco, e ela já inicia assim: a análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar os itens que nós vamos tratar aqui. Então, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, tá? Ela deve também ter esse complemento. Então, eu vou colocar aqui o complemento. Beleza, pessoal? E um detalhe bem interessante. Por quê? Volto a repetir. Cada trabalho em altura tem os seus riscos específicos, tá? Então, por isso que para cada trabalho em altura tem que ter sua análise de risco. Beleza? Ah, pessoal, outro detalhe interessante. Esse conteúdo é destinado para quem? Para quem está querendo aprender, ou seja, para o trabalhador, beleza? Esse conteúdo é destinado para você. Então, colocamos aqui no nosso canal gratuitamente, porque infelizmente, galera, eu não sei se muita gente talvez não saiba, mas nós temos hoje um índice de acidente altíssimo. E esse índice de acidente, para vocês terem noção, está aqui na cartilha aqui do Ministério do Trabalho, uma cartilha NR35, que fala o seguinte, ó para você ver, ó, bem interessante. Ó, o Brasil perde com o aumento do gasto público decorrente de atendimento do sistema de saúde e pelo pagamento de benefício. A perca de produtividade também, todos perdem. Enfim, quando tem um acidente de trabalho, todo mundo perde. De 2013 até 2017, segundo a cartilha do Ministério do Trabalho, da NR35, ocorreram cerca de 208.350 acidentes com queda, sem contar casos diversos não registrados. Então aqui, pessoal, estou colocando só os casos registrados. Não tem nem tem casos que não é registrado. Infelizmente, tem muitas pessoas que trabalham autônomo, sofrem um acidente, não tem caso, né? Dentre eles, totalizando 1.033 mortes, né? Então, milhares de incapacitações também são causadas no acidente com queda. E entre eles, o que mais causa acidente é o acidente com morte, tá? O acidente que deixa a pessoa às vezes incapaz. E qual é a ocupação que mais ocorre acidente no trabalho com queda? Olha que surpresa aqui, ó. Primeiro vem motorista de caminhão. Segundo, servente de obra. Terceiro, vendedor de comércio. Pessoal, olha que detalhe interessante, motorista de caminhão. Motorista de caminhão, gente, a maior quantidade de acidente que tem de queda de altura não é 30, 40, 50, 70 metros de altura, por incrível que pareça. É 2 metros, 2 metros e meio, 3 metros, nós chamamos de baixa altura, que é de 3 até 6 metros. A maior quantidade de acidentes ocorre nesse perímetro aí. Então, o motorista acaba ocorrendo muito acidente como? Na hora de tirar a lona, na hora de amarrar a carga, na hora de desamarrar a carga.
às vezes vai subir em cima da cabine por algum motivo, e aí acaba causando um acidente com queda. Outro fator que ocorre muito com o servente de obra, construção civil, né? Todos sabem que é um setor extremamente cheio de perigo, né? Então, com vários riscos. Então, servente de obra, vendedor de comércio muito porque às vezes tem uma mercadoria para pegar numa prateleira um pouquinho mais alta, e aí vai lá, faz um arranjo, sobe num banquinho, improvisa alguma coisa para subir. Então, o vendedor de comércio, ele também entra aqui na estatística. Pedreiro, construção civil. Então, os acidentes com queda, pessoal, são comuns em vários segmentos, mas ocorrem com mais frequência, claro, na construção civil, né? Que é onde é que tem mais risco. E no transporte rodoviário também. Então, pessoal, você vê que é um conteúdo que a gente tem uma preocupação muito grande, porque normalmente os acidentes com queda, eles acabam trazendo consequências graves, tá? A maioria das vezes até morte. Então, nós tem que dar uma atenção especial em relação ao trabalho em altura, né? Eu costumo falar, 4 atividades de grande risco: trabalho em altura, espaço confinado, elétrica, né, e mergulho. Essas 4 atividades são atividades que têm um índice de letalidade muito grande. Então, ou seja, o trabalhador, para trabalhar nessa atividade, tem que ter uma qualificação específica para isso. Beleza, pessoal? E esse material aqui vai ajudar vocês. Então, a NR35, ela diz o seguinte, que começando aqui, então ela já coloca aqui, ó, letra A: o local em que os serviços serão executados em seu entorno. Nós vamos falar aqui de item por item. O isolamento e a sinalização, nós devemos preceder na análise de risco. Os pontos de ancoragem, as condições meteorológicas, aqui na letra D. Na letra E, nós temos aqui seleção, inspeção, forma de utilização. Letra F, queda de materiais e ferramenta. G, trabalhos simultâneos. Aqui na H, nós temos também o cumprimento das demais normas regulamentadoras. No J nós temos riscos adicionais. Vamos falar de cada item desse aqui, pessoal. Nós vamos especificar bastante isso aqui. Condições impeditivas aqui na J. No K nós temos situações de emergência, planejamento de resgate, primeiros socorros. Nós temos também, vamos falar aqui, né, na letra I, do sistema de comunicação, forma de supervisão. Enfim, nós temos aqui vários itens interessantes. Vamos falar aqui, vamos dar início, já falar aqui um outro detalhe interessantíssimo também. Pessoal, toda vez que nós vamos fazer um trabalho em altura, eu tenho que pensar, nós somos obrigados, diante da NR35, a trabalhar com planejamento e organização. Para quê? Primeiro que a norma diz um detalhe bem interessante aqui, ó. Todo trabalho em altura deve ser planejado e organizado. Então não é coisa de fazer para ontem, não. Tem que planejar e tem que organizar para depois executar. Então são 3 palavras muito interessantes no trabalho em altura: planejamento, organização e depois execução. Infelizmente a maioria das vezes os acidentes acabam ocorrendo. Por quê? Porque a galera já vai direto na execução, não planeja, não organiza e vai tentar executar. Aí a probabilidade de um acidente ocorrer é altíssima, tá? No 35.5.2 fala o seguinte: no planejamento do trabalho deve ser adotado de acordo com a seguinte hierarquia. Então, isso é um detalhe interessante também. Nós temos um nível de hierarquia para poder realizar o trabalho em altura. Por quê, pessoal? Aqui na letra A diz o seguinte: medidas para evitar o trabalho em altura. A primeira coisa que a norma coloca é isso. Então, se você puder fazer o que você vai fazer em altura, fazer no nível do solo, no chão, faça, tá? Essa é a primeira medida que a ANR estabelece: eliminar o trabalho em altura, tá? Volto a repetir, assista o vídeo lá, aula 1 e aula 2, para você entender o que é um trabalho em altura. Eu coloco lá, muito interessante. Não é todo trabalho acima de 2 metros que é trabalho em altura. Tem trabalho acima de 2 metros que não oferece risco de queda. Se não oferece risco de queda, não é trabalho em altura, tá? Então, a gente tem que entender isso aí. Então, a primeira coisa que a norma estabelece é isso: que eu tenho que evitar, a primeira coisa que eu tenho que tentar é o quê? Evitar o trabalho em altura. Então,
tem hora que a gente consegue colocar meios mecânicos, de engenharia, né? Fazer um estudo e eliminar o trabalho em altura. Eu até coloquei aqui um exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó, na primeira imagem. Nós temos aqui um motorista, né, puxando a lona do caminhão no solo, né? Então ele está no chão, né? Medida para evitar o trabalho à altura. Ó, eu coloquei como exemplo aqui, ó. Então ele não precisou subir em cima da caçamba, para quê? Para poder puxar a lona, né? Do chão mesmo com o dispositivo ele conseguiu puxar a loninha. Então, ou seja, aí nós eliminamos o trabalho à altura. Então a norma especifica isso muito claramente. Por quê? Porque é complicadíssimo eu eliminar o risco do trabalho à altura, tá? É muito difícil. Eu vou ter medidas para quê? Segundo item, letra B. Medida que elimine o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Então, caso não tem como eliminar o trabalho à altura, vai ter o trabalho à altura. Se tem um trabalho à altura, eu vou ter que eliminar os riscos de queda dos trabalhadores. Então, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Aí nós entramos aqui, ó, na segunda medida, bem interessante, que é medida que elimina o risco de queda. Por exemplo, ó o guarda-corpo, ó o EPC. O EPC agora entrou, ó que maravilha. Nós temos o EPC aqui, né? Tem um guarda-corpo, com rodapé, né? Com altura compatível, inclusive tem até uma NBR que fala disso, né? Então eu tenho que garantir, através das medidas coletivas, que o quê? Que também para fazer a tratativa para eliminar o risco de queda, tá? E letra C, medidas que minimizem as consequências da queda. Aí eu entro com o quê? Com o último aqui, ó, com o famoso equipamento de proteção individual, lá segundo a NR35, o SPQI, que é o Sistema de Proteção contra Queda Individual. Aí eu vou ter que pensar em cinto de segurança, vou ter que pensar no elemento de ligação, como talabarte, vou ter que pensar numa série de fatores, linha de vida. Então você nota que ficou muito mais complexo o trabalho em altura, né? Porque eu poderia muito bem ter eliminado lá em cima no primeiro, né? Na primeira hipótese, lá na letra A. Como eu não consegui eliminar, aí eu tenho que fazer a tratativa desse risco. E aí, pessoal, agora, como diz o ditado, agora que o negócio complica, porque agora eu tenho que ter entendimento claro da norma, tem que conhecer de equipamento, eu tenho que, né, fazer agora uma verdadeira análise de risco profunda do que eu vou fazer. Então isso é muito interessante. Antes mesmo de qualquer trabalho em altura, né, eu tenho que planejar e organizar. Então isso é fundamental. Entendido essa parte, pessoal? Então vamos dar sequência? Vou começar aqui então falando agora do local. O local, então, é um dos itens, né? Aliás, o primeiro item que coloca lá é o local. Então, o local em que o serviço será executado e seu entorno. Eu coloquei aqui, pessoal, uma foto de um acidente que eu tirei da internet, onde um carro atinge uma escada no meio da rua e derruba o homem que trabalhava na fiação. Esse caso ocorreu, né? Numa cidade próxima aqui, né? Em Sorocaba, né? Um trabalhador de telecom colocou uma escada praticamente no meio da rua, ancorada na fiação, e foi fazer um trabalho lá em altura. Ou seja, não cercou, não isolou o ambiente, e veio um carro, né, na via pública e derrubou o cara no chão. Então, o local, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que observar na análise de risco é o local que eu vou realizar esse serviço. Por exemplo, é uma via pública? Se for uma via pública, eu tenho que o quê? Isolar aquele ambiente. Então, de repente, eu tenho que ir lá na prefeitura daquele município, pedir um isolamento daquela rua, né, daquele local, daquela avenida, talvez. Para quê? Para que não tenha risco de acidente. Então, o local é fundamental eu verificar isso, tá? Então, eu tenho que verificar o local. Só corrigindo aqui, eu falei Sorocaba, em Votorantim, que é do lado de Sorocaba ali. Então, pessoal, segundo item, que está dentro da letra A aqui, o entorno, né? Então eu tenho que preocupar com o entorno. O que tem no entorno? Tem rede elétrica, né? Tem uma via de trânsito, tem o que? Tem passagem de pessoas, né? O que tem por perto? Então isso é fundamental porque
eu tenho que ter essa preocupação com o que tem em torno do local. Tá? E eu tenho que garantir a segurança, tanto de quem está usufruindo daquele local, né, daquele entorno, quanto do trabalhador. Eu tenho que pensar nas duas partes, no trabalhador que está executando o trabalho em altura e também dos terceiros que estão circulando ali em volta, né, seja lá com máquina, pedestre e tudo mais. Tá, pessoal? Então, aqui falando da letra A e letra B. Vamos falar aqui o seguinte da letra C. Estabelecimento do ponto de ancoragem. Pessoal, isso aqui agora é fundamental. Acontece demais de às vezes você vê o cara fazendo um trabalho em altura, o trabalhador fazendo um trabalho em altura, às vezes até com cinto, com talabarte, né, ou com trava-queda, mas não tem onde é que ele coloca o cinto. Isso é uma situação curiosa, né? Então tem uma imagem aqui, né? Tem um certo e tem um errado. Olha para vocês verem na imagem errada, o cara subiu em cima do telhado, né? Vamos supor que eu tivesse com cinto ali, ele está sem cinto, sem nada. Aonde que ele ia ancorar o cinto? Então, pessoal, no planejamento, quando eu vou fazer um trabalho à altura, eu tenho que conhecer o local. Não tem como fazer uma análise de risco, pessoal, sem ir no local do trabalho, tá? Então, já vamos começar por aí. Não tem como fazer uma análise de risco sem conhecer o local que eu vou realizar o serviço. Então, por quê? O terceiro item importantíssimo é o ponto de ancoragem. Aonde eu vou ancorar esse trabalhador? Vai ser uma linha de vida? Vai ser uma ancoragem provisória? Vai ser o que? Um ponto de ancoragem fixo? Como é que vai ser? Então, segundo a norma, diz que o dispositivo de ancoragem, está lá no glossário da ANR, dispositivo de ancoragem removível da estrutura ou não, né, projetado para utilização como parte de um sistema pessoal de proteção contra queda, cujos elementos incorporam ou mais pontos de ancoragem fixo ou móvel. Então, nós temos, basicamente, dois tipos de ponto de ancoragem, né? Nós temos o fixo e o móvel, digamos assim. Quando eu vou fazer um ponto de ancoragem fixo, igual nessa situação você está vendo aqui que tem um cidadão com ponto de ancoragem fixo, pessoal, aí eu já tenho que ter um ponto de ancoragem precedido e feito o cálculo por um engenheiro, tá? Esse engenheiro tem que fazer esse ponto de ancoragem, fazer toda a documentação, o memorial de cálculo, por quê? Lá na aula 1 e na aula 2 do curso de NR35 que eu coloquei aqui, eu falo sobre a questão do peso, né? No momento da queda, qual que é a força de impacto? E muita gente acaba não sabendo, mas uma pessoa que pesa 100 kg, no momento da queda, pessoal, ele chega a pesar, no fator 2, até 1.800 quilos. Então, ou seja, você imagina, às vezes você vai fazer um trabalho em altura, aí você vê o cara lá com trava-queda plugado na alça da janela, no cano que passa água, sabe? Então você imagina, na hora da queda, será que aquela estrutura vai suportar 1.800 quilos? Né? Tô fazendo uma comparação com uma pessoa de 100 quilos, mas você pega o seu peso e faz essa comparação aí. Então é interessante eu entender isso. Porque aonde que eu estou colocando o cinto, esse ponto de ancoragem vai suportar? Porque nós trabalhamos com 3 fatores, né? Fator 0, fator 1 na cintura e fator 2 ao nível do pé. O fator 2 é o mais perigoso de tudo, ou seja, o tranco é muito maior. Então, nessa situação que o cidadão está andando em cima do telhado aí, ó, você nota que está praticamente no fator 2. Então, em caso de queda, o tranco é fortíssimo. Então, ou seja, esse ponto de ancoragem, pessoal, tem que suportar esse peso. E aí, a segunda pergunta, né? Quantas pessoas que vai ficar ancorado nessa linha de vida? Então, você imagina, se é 1, se é 2, se é 3, eu tenho que estar colocando ainda mais capacidade de carga nesse ponto de ancoragem. Tá? Então nós temos essa preocupação, porque na hora do tranco, ou seja, na hora do peso, a força de impacto vai ser altíssima. Então o ponto de ancoragem tem que ter essa preocupação. Então se é um ponto de ancoragem fixo, eu tenho que ter essa preocupação. Se é um ponto de ancoragem móvel, opa, também. Porque eu tenho os elementos que nós usamos, por exemplo, vou citar aqui, nós temos um dos elementos que a gente faz o ponto de ancoragem móvel. Tá aqui o talabarte, tá? Pessoal, o talabarte é bem interessante. Sempre quando eu vou utilizar ele, é interessante eu ver o seguinte. Ele tem uma capacidade de carga, ó, não sei se dá para vocês ver aqui, ó,
para 23 kN. 23 kN significa 2.300 quilos. Então, cada perna dele, do talabarte, suporta 2.300 quilos. Tá? Já tem dois, por quê? Porque enquanto eu estou trocando de um local para outro, o outro fica ancorado. Então, eles me dão esse suporte, beleza? Então, eu tenho na estrutura aqui, ó. Então, ele mostra certinho, ó, 23 kN aguenta de suporte aqui, né? De peso na hora do trampo, tá? E um detalhe também interessante, pessoal. Isso aqui funciona como se fosse um mosquetão também, tá? Então, isso aqui é um verdadeiro mosquetão, na verdade. Então, tem essa capacidade, tem sua trava. Depois nós vamos falar adiante lá na hora da seleção. Então, ou seja, esse ponto de ancoragem eu tenho que pensar nisso. Quantas pessoas eu vou ancorar, né? Qual que é o fator de queda que esse trabalhador vai trabalhar, se é 0, se é 1, se é 2, tá? Enfim, ele tem que ser pensado, tem que ser planejado, tá? Para poder organizar isso. Mas infelizmente o que a gente mais vê é pessoas sem usar os equipamentos de segurança, porque não tem o local de colocar o cinto, tá? Não tem um ponto de ancoragem, tá? Então esse ponto de ancoragem já tem que vir lá do planejamento, lá da construção. Às vezes, pessoal, a gente acaba vendo por aí também, o cara foi lá, gastou uma fortuna para fazer uma estufa agrícola. Tá, não colocou nenhum ponto de ancoragem, não colocou a linha de vida. Tá, e quando for fazer a manutenção dessa estufa? Lavar os plásticos, trocar plástico e assim por diante. Aonde que esse trabalhador vai colocar o cinto? Então nós temos que pensar nisso aí. Esse é um dos motivos de muitos acidentes de trabalho. Não tem onde é que pluga o cinto de segurança. O caminhão, por exemplo, lembra que eu coloquei lá na cartilha a quantidade de motorista de caminhão que sofre acidente com queda? Um dos motivos é porque na hora que o caminhoneiro vai tirar a lona do caminhão, vai amarrar a carga e tudo mais, não tem um local para quê? Para ele também plugar o seu talabarte, né, o seu cinto, numa linha de vida horizontal, que é o correto, né? O caminhão estacionaria ali debaixo da linha de vida, o cara colocaria, né, ali no trava-queda retrátil, e ele fazia esse serviço em segurança, mas a maioria das empresas às vezes não tem esse local. Então, por isso que o motorista de caminhão acaba sendo uma das vítimas, uma das maiores profissões que acaba sofrendo muito acidente de queda, tá? Número 2 aqui, ó, ainda aqui nas condições meteorológicas. Pessoal, as condições meteorológicas adversas. Nós temos, de acordo com a NR35, condições impeditivas, situações que impedem a realização ou continuidade. Isso é interessante, pessoal, entender que às vezes eu posso ter iniciado o trabalho ainda com a temperatura, né, ainda sem chover, não tem vento, mas aí no decorrer do trabalho pode ser que ocorra um fator desse, de começar a chover, começar a ventar. Aí eu tenho que impedir o trabalho, eu tenho que parar, tá? Porque não tem como. Então, com vento, com chuva, é condição impeditiva meteorológica que eu tenho que encerrar a atividade, tá? A pessoa fala, Carlos, mas uma chuva fina pode? Não, né, pessoal? Porque, como diz, é proibido, né? Então, é uma condição impeditiva para o trabalho à altura, o vento e a chuva, por exemplo. Então, realizar a continuidade do serviço que possa colocar em risco a saúde ou integridade física do trabalhador. Então, nós temos aqui outro item interessante que é as condições meteorológicas. Eu tenho que checar. Vamos lá adiante. Agora eu cheguei numa parte bem interessante, que é na parte, pessoal, da seleção. Então, a NR35 ela diz aqui na letra E, né, que deve ser feito de acordo com o trabalho que você vai executar a seleção, a inspeção, então a seleção, a inspeção, a forma de utilização, limitação do uso do sistema de proteção coletiva e individual, né? Atendendo às normas técnicas vigentes e às orientações do fabricante, projetista ou princípio da redução do impacto nos fatores de queda. Vou começar aqui falando da seleção. Pessoal, parte importante. Para mim selecionar os EPIs para trabalho em altura, eu tenho que conhecer o serviço.
Eu tenho que planejar o serviço. Que tipo de serviço que é, Carlos? Vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, vou citar aqui, pessoal. Vou abrir esse slide aqui, ó, do cinto de segurança. Eu tenho aqui um modelo de cinto, aonde eu tenho 3 pontos de ancoragem. Nota vocês que eu tenho um ponto nas costas, no dorso, certo? Tem um ponto de ancoragem no peito e tem um ponto de ancoragem no ombro. Pessoal, tem trabalho em altura que a gente utiliza a ancoragem nas costas. O que é esse trabalho em altura recomendado, a ancoragem nas costas? É o trabalho, nós digamos assim, um trabalho em altura horizontal. Por exemplo, um exemplo claro é você fazer um trabalho dentro de uma PTA. Então você sobe dentro do cestinho da PTA, né? Coloca o cinto nas costas e você tem as mãos livres para usar uma motosserra, para usar uma lixadeira, uma furadeira e assim tudo mais. Tá? Esse nós digamos que é um trabalho em altura, podemos chamar assim de trabalho em altura horizontal. Então tem cinto que só tem conexão só nas costas. Tá? Tem cinto que não tem conexão nem no ombro e nem no peito. Ou seja, Carlos, esse cinto, ele é inválido? Não, de jeito nenhum. Ele tem um CA, ele é aprovado, mas para que ele trabalhe em altura, digamos assim, horizontal. Tá? Porque ele só tem conexão nas costas. Tá, pessoal? Então isso é bem interessante. O cinto, pessoal, ele tem também, vou pegar aqui um modelinho para mostrar para vocês aqui. Bem interessante. O cinto tem essa alça aqui, ó. Então, toda vez que eu pegar o cinto de segurança, essa aqui é a parte dorsal, né? Digamos assim, as costas do cinto, tá? Aqui é a parte dorsal. Aqui na frente do cinto, vou mostrar aqui para vocês verem, nós temos, ó, essa alça aqui, ó. Então eu tenho aqui o ponto de ancoragem frontal, né, no peito, e eu tenho aqui o ponto de ancoragem nas costas. Esse modelo que eu estou aqui não tem um ponto de ancoragem no ombro, então ele é específico para 2 serviços, digamos assim, horizontal nas costas, tá? E um trabalho em altura, digamos assim, vertical no peito, tá? Por quê? Vamos por exemplo que se eu cair de uma escada extensiva fixa, digamos assim, com o nome de escada marinheiro, e eu cair com o cinto preso nas costas, gente, você pode ter certeza, no mínimo 2 dentes vai ficar lá no degrau. Por quê? Quando nós caímos com o cinto preso nas costas, nós fica mais ou menos dobrado assim, tá? Então, ou seja, você vai ficar ali enganchado praticamente, vai enroscado ali. Aí nós temos aquele guarda-costa, que praticamente toda escada tem, né? Esse é motivo de um outro vídeo que eu vou fazer falando sobre essa proteção, que ela até dificulta o resgate desse cidadão preso lá. Então, assim, vai ser complexo o resgate. Então, o cinto, pessoal, eu tenho que pensar que quando eu vou fazer um trabalho em altura, quando é que eu uso as costas? Um trabalho em altura, digamos, horizontal, né? Um cestinho, por exemplo, andar em cima do telhado, fazer uma manutenção no telhado. E no peito, caso? No peito, nós vamos utilizar quando? Quando nós for fazer um trabalho em altura, normalmente um trabalho em altura vertical, né? Escada extensível, nós vamos acessar um poste, por exemplo, né? Um trabalho em altura vertical. Um acesso normalmente. E no ombro? No ombro, esse modelo meu aqui, por exemplo, ele não atende. Ele não tem o ponto de ancoragem no ombro. E eu tenho que ter um outro cinto que tem essa conexão aqui no ombro. Normalmente isso é para entrar dentro de caixa d'água, entrar dentro de reator, entrar dentro de chaminé. Geralmente o trabalho em espaço confinado, ele configura também trabalho em altura. Aí, você imagina, o cidadão entrou dentro de uma caixa d'água para fazer um trabalho lá dentro da caixa d'água, no espaço confinado. E ele entrou com um cinto de segurança preso nas costas. E ele sofreu um desmaio lá dentro, um acidente. Aí, a boca de visita da caixa,
a entrada tem ali 60, 70 centímetros. Cara, para mim tirar essa vítima, para mim tirar esse trabalhador, vou falar para você, vai ser difícil. Porque a forma que o cinto está suspenso pelo trabalhador faz com que ele fique praticamente deitado. Então, vamos sofrer, hein? Então, o correto, pessoal, aí eu tenho que ter um cinto preso nas costas, no ombro, desculpa, né? E eu coloquei esse arco lateral aqui, ó. Olha aí na imagem, ó, tem um arco. Esse arco já vem com esse suspensor, é um arco de segurança com suspensor que eu coloco aqui no ombro. E aí, ou seja, a pessoa faz o acesso dentro do espaço confinado com o corpo totalmente reto, né? Então, ou seja, se houver um acidente fica fácil. Porque lembra que eu falei lá no começo que o trabalho em altura ele tem que ser planejado, então tem que planejar, né? Porque, infelizmente, a maioria dos acidentes que acaba em tragédia é por esse motivo. Por quê? Porque eu não planejei o resgate, eu não planejei digamos assim, a emergência. Então, essa seleção, pessoal, ela é importantíssima. Então, já começa aqui do cinto. Que tipo de serviço você vai fazer? É um trabalho em altura, digamos, horizontal? É um trabalho em altura vertical? É um trabalho em altura dentro de um tubo, dentro de um duto, né? Dentro de um chaminé, por exemplo, de um reator, de uma caixa d'água, onde eu tenho que fazer o acesso com o corpo totalmente reto. Então, nós temos que entender isso. Então, o cinto, pessoal, e ainda tem mais um cinto ainda, que eu nem coloquei aqui, que é sobre resgate, que aí ainda tem mais um conector na cintura, que é para poder pegar a vítima. Tá? Mas como esse aqui não é o assunto do vídeo, ou seja, então você nota que então você chegou na loja para comprar um cinto, o cara que está lá vendendo no balcão, ele não é obrigado a saber qual atividade você trabalha. Concorda comigo ou não? Então você vai chegar, eu quero um cinto de segurança. Você vai praticamente pegar um cinto básico lá, que tem uma conexão só nas costas, vai colocar no balcão e falar, ó, tá aqui. Custa aí, digamos aí, R$ 150. Tá, ok, R$ 150. Aí você pagou, pegou o cinto e levou para sua atividade. Mas e aí, a sua atividade lá? É um trabalho em altura que necessita apenas de conexão nas costas? Às vezes não. Às vezes precisa de um coloca no ombro, às vezes um coloca no peito. Então aí o cinto ele vai mudando de preço também de acordo com a quantidade de conexão que eu tenho. Tá? E um detalhe bem interessante, pessoal, ainda no cinto. Deixa eu mostrar aqui um outro detalhe. Então, aqui na frente do cinto, ó, ou nas costas, nós temos, ó, no dorso, vou segurar aqui, ó, nós temos, pessoal, essa etiqueta aqui, ó, tá vendo? Uma etiqueta branca, tá? Nós temos a etiqueta, essa etiqueta ela fala o que, na verdade? Nós tem duas etiquetas, uma na frente e uma nas costas. Essa da frente quer dizer para mim que esse local aqui é um ponto de ancoragem, ou seja, eu posso confiar nele, tá? Então eu tenho uma etiqueta aqui e tem outra etiqueta aqui, ó, tá? Então, ou seja, esse cinto meu tem dois pontos de ancoragem. Jamais, pessoal, eu posso fazer ancoragem na cintura, não tem essas argola lateral? Essa argola lateral não é para fazer ancoragem. Se você cair com ele ancorado na cintura, os danos vai ser severos, principalmente na coluna, tá? Então o ponto de ancoragem é normalmente 3 lugares: peito, costa e ombro. Esses locais, essas argolas que nós temos na cintura é para mim carregar ferramenta e outros dispositivos de segurança e tudo mais que nós vamos falar adiante. Então, entendeu, pessoal? Que eu tenho que entender que tipo de trabalho em altura? Nessa seleção, pessoal, eu tenho que utilizar vários equipamentos. Então, pode ser que eu precise, para poder fazer esse serviço, de um trava-queda. Ou pode ser que eu precise usar um trava-queda. Né? Pode ser que é um trabalho vertical e eu tenho que utilizar um trava-queda. Ou seja, aí eu tenho que selecionar também porque esse trava-queda, eu tenho ele de dois modelos. Eu tenho ele para corda e tenho ele para cabo de aço. E a corda, normalmente eu tenho lá duas medidas, ou 10,5 mm ou 12,5 mm, ou 12 mm. Então aí eu tenho que comprar a minha corda e o meu trava-queda compatível um com o outro. Tá? Então se eu trouxer lá, por exemplo, um trava-queda para cabo de aço, não vai dar certo para a corda.
Então eu tenho que selecionar também e pensar nisso. Ou caso o trabalho em altura é com solda, maçarico, lixadeira, ou seja, vai soltar fogo, né? Vai soltar faísca de fogo, ou seja, um trabalho a quente. Se é um trabalho a quente, eu tenho mais uma preocupação. Esse material meu aqui não é anti-chama. Então eu tenho que pensar num outro material anti-chama, né, um pouco específico para o trabalho a quente. Então, o trabalho a quente eu tenho seus EPIs e altura, digamos assim, especial. Tá? Então pode ser que eu precise de um talabarte. Pode ser, pessoal, que eu preciso de o quê? De um mosquetão. Pode ser não, eu vou precisar, né? Inclusive, toda vez que eu for prender a frente do cinto, e eu tenho que usar esse cidadão aqui, ó. Por exemplo, vou fechar o cinto, Carlos, já com essa parte aqui do trava-queda ou do talabarte. Não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso aqui, pessoal, o que pode acontecer? Precisa resgatar a pessoa. Até você tirar isso aqui, enfim, você não pode tirar. Vai dificultar. Tá? Então eu tenho que, todo cinto que eu tenho fechamento frontal, tanto frontal com a conexão aqui no ombro, eu tenho que fechar no mosquetão. E aí, olha que detalhe interessante, eu tenho aqui dois mosquetão. Olha como que a seleção é interessante. Eu tenho esse mosquetão e tem esse. Esse mosquetão aqui, ó, ele me diz que ele tem uma força, ele suporta, né, 23 kN, ou seja, 2.300 quilos. Esse aqui não tem descrição nenhuma. Tá? Então, ou seja, para que eu vou usar esse mosquetão aqui então, Carlos, se não tem descrição de carga? Ó, não tem descrição. Eu posso usar, pessoal, para poder erguer carga, levantar uma corda, colocar as ferramentas na lateral. Então eu posso usar ele, ó. Mas eu não posso usar para reter carga. Que lembra lá do início que eu falei que na hora da queda o cara pode chegar até 1.800 quilos, né? Uma pessoa de 100 quilos. Então você imagina, pode ser que não suporte. E aí, esse aqui que é o ideal, eu tenho que ainda, né? Eu tenho que ter uma travinha porque eu tenho que fechar, ó. Porque no momento da queda, se eu não fechar, veja o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Adivinha o que aconteceu com esse aqui? Esse aqui é um mosquetão igual a esse, porém, no momento da queda, não estava travado. O que aconteceu? Ele abriu. Então, o fabricante só dá essa garantia de 2.300 kg para esse mosquetão se ele estiver travado aqui. Beleza, pessoal? E ainda tem mais esse modelo aqui ainda. Esse modelinho aqui é muito utilizado e muito bom para quê? Tá vendo que tem esse furo aqui? Às vezes você coloca na frente do cinto, você precisa erguer alguma coisa e o colega tá lá embaixo, então você passa uma cordinha aqui, ó, e aí puxa, né? Às vezes dá para você amarrar alguma coisa aqui no peito, então você pode colocar na cintura. Então vários tipos de ferramentas. Então a seleção, pessoal, ela é criteriosa. Então eu falei do cinto, falei do mosquetão, falei do mosquetão, falei do cinto. Agora eu vou falar de um outro elemento também muito importante que nós temos aqui, o capacete. O capacete para trabalho em altura. O capacete para trabalho em altura, pessoal, ele não pode ser um capacete comum sem, ó, nós temos que ter a jugular. Por quê? Pode ser que a pessoa vá fazer um trabalho em altura, aí tomba, né, o corpo, a cabeça, aí o que acontece? O capacete cai. Então o capacete você tem que colocar ele de uma forma, ó, que ele fica regulado, ó, vem aqui, coloquei embaixo do queixo, ou seja, tá vendo que eu tenho uma proteção, ó. Então, ou seja, ainda tem uma travinha aqui no final aqui, no pescoço, onde eu deixo ele bem ajustado, então não tem risco de que, se eu virar a cabeça, o capacete cair. Então o capacete tem que ser específico para o trabalho em altura. Tá? Então esse capacete aqui é o ideal para o trabalho em altura. Tem? Por isso que eu estou falando, o trabalho tem que ser planejado. O trabalho tem que ser planejado. Outro item interessante aqui também, às vezes eu tenho que escolher um talabarte específico. Como assim, caso? Nós temos um talabarte específico. O talabarte, pessoal,
na hora da seleção, olha como que é criterioso. Lá na aula 1, na aula 2, eu explico profundo isso aqui, da questão do fator de queda. Lembra que eu falei que no momento da queda, a pessoa chega a pesar até 1.800 quilos? Tá, mas o corpo humano aguenta quanto de impacto, Carlos? Gente, por incrível que pareça, há estudos para isso e eu falo lá na aula, que vocês vão entrar lá, tá? Tá lá a nossa aula, entre lá e assista. No máximo 600 kg força, 6 km. Então, quem vai fazer o trabalho de tirar 1.200 kg de impacto é esse cidadão aqui, o Talabarte. Porém, através do que? Através do seu ABS aqui, ó, do seu colchão de ar, dispositivo de segurança, pessoal, tem vários nomes. Só que eu tenho que fazer a seleção certa, pessoal, por quê? Porque ele tem comprimentos diferentes, ele tem tamanhos diferentes. Então, lá na hora que eu vou fazer a seleção do ZPI, vou pegar um exemplo aqui, que eu vou fazer um trabalho em altura. Por exemplo, vou voltar aqui, ó, nessa apresentação. Vou fazer aqui, ó. Eu tenho aqui, pessoal, uma descrição. Ó, tem aqui uma descrição de um Talabarte. Ó, esse modelo de Talabarte aqui da tela, ele não tem. Ó, o comprimento dele. Então eu tenho comprimento do Talabarte 1,80 m mais 1,80 m mais 1 metro de absorvedor de energia aberto, que é isso aqui. Acompanha comigo. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês pausam o vídeo, tá? E vai se conectando aí. Depois nós temos 1,5 m que é entre a argola do peito até o pé do usuário. Então já está dando aí, ó, 1,80 m mais 1,50 m. E depois mais 1 metro de fator de segurança. Resumindo, esse Talabarte só pode ser utilizado com uma altura acima de 5,30 metros de altura. Ou seja, se eu colocar ele 4,50 metros, 3,50 metros, eu posso acertar o chão. Eu caí, o cara caiu, sofreu os danos e usando o cinto, usando o trava-queda. Por que ele acabou sofrendo os danos? Porque estava usando o trava-queda errado. O Talabarte, desculpa, está usando o Talabarte errado. Então o Talabarte, você vai usar ele, o tamanho específico para aquela atividade. Carlos, tem Talabarte mais curto? Tem, viu, gente? Então você pode encontrar de 90, de 80, de 1 metro e assim por diante. Então o Talabarte, você vai selecionar ele de acordo com o trabalho que você vai fazer. Tá? Posso usar Talabarte sem absorvedor? Pessoal, para retenção de queda, não, a norma proíbe. Para retenção de queda tem que ter o absorvedor. Mas existe, Carlos, Talabarte para vender que não tem absorvedor? Se eu chegar lá na banca, lá no balcão lá da loja que vende EPI e pedir um Talabarte sem absorvedor, ele tem? Tem. Para que nós usa? Nós usa, pessoal, para quê? Nós usa para posicionamento. Não sei se vocês já viram, né? Quando você vê os eletricistas, eles sobem na escada, sobem lá no poste, o pessoal da Telecom, por exemplo, e aí eles abraçam o poste com aquele Talabarte de posicionamento. Então aquilo lá é para posicionamento, não é para reter queda. Então quando ele está fazendo aquele trabalho no poste, ele tem que estar com o Talabarte de posicionamento e também o trava-queda na corda, preso na escada para retenção de queda. Então ele está com o trava-queda para retenção de queda e um Talabarte para posicionamento. Entendeu como que a seleção é interessante? Tá? Então aí
e eu tenho que pensar certinho aonde que eu vou usar cada equipamento. Pode ser que o trabalho precise também do quê? Pode ser que o trabalho precise de uma corda. Olha quem entra aqui agora em ação, a corda de segurança. Aí, pessoal, detalhe interessante, para mim usar uma corda de segurança, tá? Essa corda aqui é bem interessante, ela é anti-chama, tal, essa aqui é uma corda 10,5. Nunca vi falar com uma corda dessa aqui quebrar. Se alguém tiver algum relato, manda pra gente. Só que aí tem uns nós específicos. Eu posso produzir outro vídeo explicando para vocês como é que faz os nó na corda, porque eu não posso usar qualquer nó, né? O NR35 nos recomenda, nos obriga que use os nós específicos. Nós temos o 8 duplo, nós temos o nó do fiel, nós temos o nó dinâmico, assim por diante. Por quê? A corda, nós podemos utilizar ela como dispositivo de ancoragem. Então, isso ocorre bastante, ela é necessária, ela é ótima para isso. Mas eu tenho que fazer a seleção, né, do modelo adequado que nos oferece segurança. Então, eu selecionei a corda, selecionei o talabarte, selecionei o trava-queda, selecionei o cinto, selecionei o capacete, selecionei a luva que o cara vai utilizar, né? Então, eu fiz uma verdadeira seleção do que trabalho que eu vou fazer, tá? Agora eu vou para a segunda parte, que a norma fala da inspeção. Depois que eu selecionei todos os EPIs, nós vamos fazer uma seleção, uma inspeção. O que a gente recomenda? O que eu recomendo? Sempre quando você for fazer um trabalho em altura, você pega todos os equipamentos seus e coloca enfileirado assim no chão. Para quê? Para você começar desde o capacete e fazer uma inspeção neles, todos. Que, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo de um talabarte. Como é que eu sei, caso que o talabarte está bom ou está ruim? Por exemplo, eu tenho essa trava aqui, né? Se essa trava aqui abrir, sem eu apertar aqui, ou seja, o talabarte não pode ser utilizado. Entendeu? Então, ó, ele tem a trava, as travas têm que estar funcionando, as fitas têm que estar em bom estado de conservação. Tem que estar em bom estado de conservação, não pode estar furada, rasgada, danificada. Não pode estar oxidado, porque se eu tiver oxidado, esse material, pessoal, ele é galvanizado. Para quê? Para já suportar, né, contra a oxidação. Só que às vezes se for utilizando em ambiente com produto químico, né, tem alguns produtos químicos que é bastante agressivo ao aço. E aí o que pode acabar ocorrendo? Ele oxidar, igual vocês estão vendo na imagem aí. Aí tem que ser descartado. Então a inspeção tem que inspecionar todos os EPIs, corda, cinto, capacete, trava-queda, tudo, tá? O detalhe interessantíssimo da inspeção, aqui no meu trava-queda, ele tem uma seta, tá vendo? Ele tem uma seta aqui, ó, bem aqui no cantinho, ó, onde é que eu tô com o meu polegar aqui, ó. Aqui tem uma seta para cima e está escrito, né, para cima. Se essa seta apagar por algum motivo ou não ficar legível, eu tenho que descartar esse trava-queda. Por quê? Porque na hora de colocar lá na linha de vida, lembra que eu coloquei lá no curso, na aula 1, na aula 2, que eu sempre tenho que usar ele para cima, né? Se eu não tiver essa etiqueta, o que eu vou acabar ocorrendo? Colocando ele invertido. E aí no momento da queda, infelizmente acontece acidente por esse motivo. Então eu tenho que inspecionar, tem que estar visível, tá? Então tem que inspecionar todos os equipamentos que eu vou utilizar no trabalho em altura, tá, gente? Outro item importante, então aqui, forma de utilização. Eu acabei adiantando aqui, pessoal, lá na inspeção, lá na seleção, qual o cinto que eu vou utilizar. E aqui, a forma de utilizar o cinto. O cinto, pessoal, posso produzir um outro vídeo falando desse detalhe interessante. Quando eu vou utilizar o cinto, eu tenho que ter uns cuidados também. Por quê? Primeiro, o fabricante ele coloca uma carga máxima permitida para aquele cinto. Tá? Tem até uma história que roda. Cara, o trabalhador acima de 100 kg pode fazer trabalho em altura? Gente, a NR35 em nenhum momento ela proíbe pessoas que têm acima de 100 kg fazer o trabalho em altura. Porém, você tem que ter duas considerações. Primeiro, igual eu falei lá na aula 1, esse trabalhador tem que ter o ASO médico
autorizado pelo médico do trabalho, que ele pode fazer trabalho em altura. Então o médico avaliou ele, fez os exames, né, periódicos, admissionais, não sei, e aí autorizou. Segundo, eu tenho que ter o cinto para ele. Então se o cara tem lá 120 quilos, eu tenho que ir lá comprar um cinto com essa capacidade, que hoje eu encontro no mercado cinto para 140 quilos facilmente. Aí eu tenho que pensar que o ponto de ancoragem também tem que suportar os 140 quilos, tá? Porque lembra que o teste com uma pessoa de 100 quilos, no momento da queda chegou a 1.800 quilos, tá? Inclusive tem esse vídeo, tá, pessoal? Se alguém quiser, eu posso mandar. E uma pessoa de 100 quilos vai alterar. Então, ou seja, o ponto de ancoragem tem que ser suficiente para isso. Então, a forma de utilização ela é fundamental. Então, todo EPI eu tenho que ter essa preocupação. Como é que eu estou utilizando ele? O cinto está dentro da capacidade? Tá? O talabarte que eu estou utilizando da forma correta? Né? O trava-queda está sendo da forma correta? Né? Que é a forma de utilização. O mosquetão. Então, a forma de utilização, pessoal, é fundamental. Né? Eu tenho que sempre verificar isso. Limitação, né? Quarto item, limitação do sistema de proteção coletiva e individual. Gente, como eu falei, todo fabricante ele coloca os limites daquele seu equipamento. E eu coloquei aqui no slide, estão vendo aí, ó, as PTA. As PTA acabam ocorrendo muito acidente porque a galera às vezes coloca um peso acima do permitido. E aí, o que acontece? O colapso. Não pode exceder o peso máximo específico que o fabricante coloca. Nós tem aí, pessoal, na imagem, 3 PTA, mas vou dar uma ênfase aqui interessante na seleção, aqui na limitação. Essa PTA, nós chamamos ela de tipo tesoura, né? Que é essa do meio, que está na foto. Essa PTA normalmente ela é para trabalho interno. Ela fica patolada, porque ela não é para trabalho, normalmente ela tem dificuldade de trabalhar em terreno, às vezes que não acidentado, digamos assim, muito limitadas as condições de terreno. Então nós temos praticamente essa PTA do meio para ambiente interno, né, para chão tratado, digamos assim, e nós temos essa articulada, estão vendo na lateral da foto, mais destinada para ambiente aberto, para solo, né, digamos assim, mais irregular. Então, quando eu vou falar em proteção coletiva, eu tenho que ver as limitações. O guarda-corpo, por exemplo, eu posso colocar o cinto preso no guarda-corpo? Depende. O guarda-corpo, quando ele foi soldado, lá o engenheiro foi lá e certificou que ele pode ser usado como ponto de ancoragem? Se ele pode ser utilizado como ponto de ancoragem, sim, né? E o cara que fabricou ele, né, o engenheiro, foi lá, atestou que o guarda-corpo aguenta colocar o cinto lá. Se não, ele não é um EPC que eu posso usar como ponto de ancoragem, que é muito comum, às vezes você vê o trabalhador colocar o talabarte, né, ele sobe lá na altura, e aí ele põe essa alça aqui no guarda-corpo. Mas fica a pergunta, será que o guarda-corpo aguenta no momento da queda? Pode ser que o guarda-corpo seja um ponto de ancoragem também. Além de ser um EPC, né, contra queda, seja um ponto de ancoragem. Pode ser que não. Então, por isso que eu tenho que ver essa limitação do EPC. Tá? Porque, digamos assim, isso é bem interessante, pessoal. Lá no treinamento que eu falo, também tem um vídeo que eu coloquei no meu canal, da NR6. Assista esse vídeo, ele é super importante. Onde eu falo o que é um EPI e o que é um EPC. Tem pessoas que confundem. EPC, pessoal, é tudo aquilo que protege o trabalhador, digamos assim, passivamente, mesmo que o trabalhador não tenha que interagir com aquele dispositivo. Exemplo, nós temos o guarda-corpo, que é um EPC, e o corrimão não é um EPC. Por quê? O corrimão, quando eu vou descer esse cara, eu tenho que segurar nele, né? Então ele não me protege se eu não segurar nele. Então aí já é um outro equipamento, é um equipamento de segurança, mas não é o EPC. Tá? Então lá, quando eu vou fazer
essa seleção, né? E eu tenho que olhar as limitações dos meus EPC, tá? E também eu tenho que ver a limitação dos meus equipamentos de proteção individuais, dos meus SPQI. Então eu tenho que olhar a limitação do cinto, do trava-queda, do talabarte, dos meus elementos de ligação, né? Digamos assim, nós temos os mosquetão, né? E outros elementos a mais, né? Eu tenho que ver a limitação de cada item que eu vou utilizar da minha linha de vida, né? Quantas pessoas, qual o peso que ela suporta, qual o fator que ela foi desenhada, né? Digamos assim, programada para aguentar. Então aqui na nossa letra E, ela é importante porque esses pontos são fundamentais, tá, gente? De a gente checar, tá? Então a gente tem que o trabalho à altura nós temos que desenvolver uma cultura, tá, pessoal? E gente, outra coisa, não adianta nós ficar preocupado com acesso por corda N1, N2, N3 se a gente não conseguir aplicar o NR35 básico, tá? Nós precisamos preocupar com o NR35 básico. Acesso por corda é outro setor, é outra coisa, tá? Por isso que eu sempre falo lá na aula 1 e na aula 2, a aula prática tem que ser de acordo com a sua atividade. Então, infelizmente, uma coisa que eu vejo, na minha opinião, eu penso que é errado, é você pega o seu trabalhador, tira da realidade, leva lá numa escola que dá curso diversos, por exemplo, escola especializada em acesso por corda, o cara faz um curso de NR35, lá ele vê um monte de equipamento, tal, vários cenários diferentes, mas aí vem a pergunta, o cenário desse trabalhador trabalha no dia a dia é aquele da escola que ele foi lá fazer o curso? Não, então não vai adiantar nada. Ele precisa fazer o curso de acordo com a sua realidade. Então, trabalho em telhado é uma coisa, trabalho em escada fixa é uma coisa, trabalho em escada móvel é outra coisa, e cada atividade é diferente uma da outra. Então, por isso que essa seleção ela é criteriosa, deve ser feita por quem conhece do assunto. Senão, pode, infelizmente, no momento do acidente, terminar em tragédia. Lá na NR6, no treinamento que eu falo nesse vídeo, que eu citei para vocês, é bem interessante. O EPI, pessoal, ele não é... Olha que detalhe interessante. O EPI, para o trabalho em altura, que os acidentes com trabalho em altura nós chamamos de acidente típico. O EPI, ele não evita um acidente típico de queda. Não. Ele está ali para quê? Para controlar e amenizar em caso de acidente. Então o cara caiu, ficou suspenso. Ficou. Tá? O cinto funcionou, tá lá abaixo funcionou, trava-queda, a linha de vida. E aí? E eu tenho um método de resgate desse trabalhador? Se eu não tiver, os equipamentos vão fazer a função deles e a pessoa vai morrer suspenso. Por quê? Porque o EPI está lá para quê? Para diminuir as consequências ou evitá-las. Tá? Então eu sempre faço a comparação seguinte: o EPI é o goleiro do time. Ou seja, né, faço a comparação por quê? O ataque perdeu a bola, meio de campo perdeu, lateral perdeu, zaga perdeu, sobrou quem? Sobrou o goleiro. O goleiro tem que ser de confiança, né? Ótimo. O EPI do mesmo jeito. Infelizmente houve uma falha lá no sistema de proteção coletiva, nas medidas administrativas. Sobrou quem? Sobrou o EPI. O EPI tem que estar lá e tem que ter garantia para isso. Mas, igual eu falar na aula do vídeo 1, da aula 1, se o trabalhador cair e ele ficar mais que 7 minutos suspenso, ele pode ter sérias consequências de sofrer uma síndrome da suspensão. Tá? Então nós temos essa preocupação. Então aqui, galera, eu falei do que? Da letra E, da seleção, inspeção, forma de utilização. Vamos seguindo aqui. F, risco de queda de materiais. Pessoal, toda vez que eu estou fazendo um trabalho em altura, eu tenho que pensar o seguinte: o que eu estou utilizando lá em cima? Estou usando uma fenda, estou usando uma chave, uma inglesa. O que eu estiver utilizando, pessoal, eu tenho que ter uma forma de evitar, né, que essas ferramentas caiam de cima. Então, eu coloquei essa opção aí, tem uma foto acima, né?
uma espécie de uma cordinha, um amarrador que você coloca as ferramentas ali, né? Então você sobe, utiliza um mosquetão, né? Na lateral, lá na argola lateral do seu cinto, e aí você prende as ferramentas que você vai utilizar. Porque você imagina uma chavinha grife dessa, se ela cair de uma altura aí, né? Digamos aí, 10 metros de altura. Rapaz, a velocidade que ela atinge no chão, né? Se cair em cima de alguém, será que o capacete suporta? Né? Então nós temos que pensar nisso. Então as ferramentas nós temos que pensar nisso também. Ferramenta no geral. Então nós temos que ter uma medida de controle para evitar que elas caiam. E aí, uma das melhores alternativas é você deixando elas amarradinhas. Letra G. Trabalho simultâneo. Pessoal, trabalho simultâneo. Trabalho simultâneo é um problema. Como assim, Carlos? Tem um trabalhando em altura, no mesmo momento tem um trabalhando com elétrica, no mesmo momento tem um içando algum tipo de equipamento, ferramenta, alguma coisa. Ou seja, e aí está cada um ali concentrado no seu trabalho e tem trabalho simultâneo ao mesmo tempo. Então, a análise de risco ela deve também detectar isso. Se não tem atividades ao mesmo tempo, realizando aquelas atividades de risco, então aí não vai dar certo também, tá? Porque nós temos um fator complexo, né? Geralmente o trabalho em altura, por exemplo, é muito comum, né? Eu vou falar adiante, de ocorrer muito acidente com a parte elétrica, tá? Então, trabalhos simultâneos. Aqui na letra H, o atendimento aos requisitos de segurança e saúde nas demais normas regulamentadoras. Geralmente, o trabalho em altura pode ser que ele seja feito por uma pessoa que trabalha na parte elétrica. Aí eu tenho que atender também a NR10. Tem todas as medidas de controle da NR10, que eu posso gravar um vídeo depois e colocar aqui no canal, mas não vou aprofundar. Pode ser que o trabalho em altura seja para realizar um trabalho em espaço confinado, aí eu tenho que ir lá e atender os itens da NR33, treinamento, medida de controle e tudo mais. Nós temos a NR fundamental, a mãe de todas as normas, que é a NR1, que fala do gerenciamento, né? Que é a classificação de perigo, né? A avaliação do risco. Então, também tem que ter essa classificação lá, da NR1. E nós temos também nas atividades rurais, na NR31, nas atividades, serviços rurais, que também tem muito trabalho em altura. Então, a norma NR35, nós digamos assim, ela é uma norma especial, ela não é uma norma setorial. Então, ela acaba interferindo nas outras atividades também. Tá? E na letra I, pessoal, nós temos um outro problema aqui, ó, que é os riscos adicionais. Na letra I aqui, ó, riscos adicionais. O que é um risco adicional, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, infelizmente, uma tragédia. Aqui, ó, um acidente que terminou, né, em morte, né? Esse vídeo, essa foto, pessoal, eu tirei da internet, foi um acidente que houve lá em Mato Grosso, infelizmente. O que ocorreu aqui? O trabalhador montou um andaime próximo da rede elétrica e aí desceu um arco elétrico, uma descarga elétrica no andaime. O andaime, como a gente sabe, né, ele é um condutor. Esse vídeo é feio pra caramba, né? Bastante pesado, porque desceu essa corrente elétrica e 2 trabalhadores perderam a vida nesse acidente. Então, na maioria das vezes, o trabalho em altura, você tem outros riscos envolvidos, como por exemplo, choque elétrico, trabalho em espaço confinado, né? E aí você tem problema de falta de oxigênio, outros tipos de gases, por exemplo. Então, nós chamamos de quê? Riscos adicionais, né, com um trabalho em altura. Então, quando eu vou fazer a análise de risco, eu tenho que verificar isso, se eu não tenho outros riscos adicionais. Como, por exemplo, lá no primeiro slide que eu mostrei, do caso do acidente de trânsito, né? O cara trabalha com telecom e vai lá, coloca a escadinha lá ancorada no poste. E os acidentes de trânsito? Foi controlado? Foi isolado? Você entendeu? Então, eu tenho que pensar também nos riscos adicionais que ocorrem bastante.
Na letra J, fala de um item bem interessante, que é as condições impeditivas. Pessoal, julgo eu, coloquei aqui alguns exemplos, de condições impeditivas do trabalho em altura. Por exemplo, exame médico. Exame médico, o cara não tem exame médico. Não pode. Tem que ter o exame médico para fazer trabalho em altura. Tem que ter o ASO lá aprovado, né? Específico trabalho em altura. Treinamento de trabalho em altura. Gente, é obrigatório. Eu não posso pegar, pessoal, todos esses equipamentos que eu mostrei para vocês aqui, e outros mais, é que isso aqui é só o básico, e colocar uma pessoa para fazer um trabalho em altura sem dar um treinamento. Por quê? Uma utilização do equipamento errado, né, pode trazer várias consequências no momento do acidente. A pessoa tem que conhecer. Então, como é que eu vou pegar um trava-queda desse aqui, ó? Vou comprar e entregar para o trabalhador sem dar um treinamento? Ele não vai saber utilizar. A corda, como é que eu vou dar uma corda para alguém trabalhar sem saber fazer os nós corretamente, sem saber fazer uma coragem corretamente? Então, o treinamento é obrigatório. E o treinamento está lá na NR35, assim, carga horária mínima 8 horas. Mínima. Pode ser que estenda até mais de 8 horas. Tá? Dependendo da atividade, pode ser que essa carga horária, né, haver a quantidade de pessoas. E eu, por exemplo, trabalho muito com esse treinamento, né? E um dos cuidados que eu tenho é a quantidade de pessoas, porque às vezes na hora que eu vou fazer a prática, a quantidade de pessoas impacta na quantidade de horário que a gente tem que fazer. Então tem que montar a turma pequena, digamos assim. Então o treinamento é ótimo, tem que ter treinamento. Então esse aqui não é um curso, né, que a NR permite fazer lá online sem o cara conhecer os equipamentos, não. Tá? Tem que ter aula prática, presencial na parte prática, para poder conhecer mesmo. Então o treinamento é necessário. Tem que ser reavaliado. É interessante que também é o seguinte, lá na NR1 fala da questão da periodicidade. Então nós temos formação inicial, tá? Nós temos a periodicidade, que ela coloca no máximo 2 anos, e ela ainda coloca mais um termo, que é o treinamento eventual. Né? O que é o treinamento eventual? É aquele treinamento que é necessário sempre quando tem uma modificação, né? Teve alguma mudança de sistema, de algum equipamento, teve algum acidente. Aí esse treinamento pode ocorrer mensal, trimestral, no momento que a empresa julgar necessário, mas tem que ter esse treinamento eventual também. Tá? Então o treinamento é necessário. Outra condição impeditiva, a falta do análise de risco. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui tem que estar contido na análise de risco. Então, se não tem uma análise, como é que vai saber se tem uma rede elétrica próxima? Como é que vai saber quais equipamentos tem que utilizar? Como que é feita a seleção? Tá? Então, análise de risco é importante. Depois, EPI. EPI, pessoal, tem que ter. Se não tiver EPI, não tem como fazer a tarefa. Por quê? Lembra que eu falei que eu comparei o EPI com o goleiro do time? Né? Qual time de futebol vai fazer uma partida sem goleiro? Ninguém, né? Não, o goleiro tem que estar lá. Então, assim, não tem como fazer atividade sem o EPI. Os EPIs básicos é necessário. E outro detalhe interessante. No trabalho em altura, tem uma frase que a galera fala aí, né? No geral, né? Não tem cachorro, caça com gato. No trabalho em altura, o gato não caça no lugar do cachorro, não. Por quê? O EPI, os equipamentos para trabalhar em altura, tem que ser específico. Tem que ser certificado para aquilo. Então, você pega um mosquetão, por exemplo, ele tem que ter lá a capacidade de carga. Foi testado, capacete, cinto, tem que ser tudo específico para trabalho em altura. Pontos de ancoragem. Se não tem ponto de ancoragem, não tem onde é que eu coloco o cinto, ou seja, é uma condição impeditiva. Né? Então, lá no planejamento, cheguei para fazer análise de risco. Putz, não tem onde é que eu coloco o ponto de ancoragem. Onde é que eu vou colocar o cinto? Não tem. Então, é uma condição impeditiva. Tá? Também nós temos outros equipamentos auxiliares. Tem hora que eu preciso de um equipamento auxiliar. Né? Esses equipamentos auxiliares, eles é necessário. Então, por exemplo, se eu vou utilizar o cinto, né? Eu vou utilizar um cinto preso no ombro, eu preciso daquele arco. E eu preciso de um elemento de ligação.
Então, se é necessário e eu não tenho, é uma condição impeditiva. Coloquei isso aqui como exemplo, mas tem outras condições impeditivas também para o trabalho em altura, tá? Dando sequência, letra K. Aqui agora chegou, como diz, uma fase bem importante, pessoal, que fala as situações de emergência, o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador. Gente, lá na aula 1, eu cito, se o trabalhador houver uma queda, os equipamentos funcionou, né? Segurou ele, tudo ok, no chão ele não caiu. Mas se não tiver um resgate dentro do tempo hábil, as consequências podem ser trágicas. Então, todo trabalho em altura, antes de eu iniciar, eu tenho que pensar como é que nós vamos tirar esse trabalhador se caso houver uma queda. Caso nós vamos chamar os bombeiros. Gente, nós sabemos, né? Nem todos os municípios do Brasil nossos têm base do corpo de bombeiro. Tem um lugar que eu já visitei que para ter uma base, 2, 3 horas de viagem do bombeiro. Então você imagina, o cara caiu, ele vai aguentar ficar 2, 3 horas pendurado até o bombeiro chegar? Pode ser que o bombeiro chegue para pegar só o corpo. Então eu tenho que ter um método de quê? Um plano de resgate e emergência. Então, quando eu vou falar num plano de resgate de emergência, aí eu vou ter que ter o quê? Alguém treinado para isso. Nós temos até uma NBR que trata disso, que é a 16710. Então, eu tenho que ter uma equipe lá, né, que vai trabalhar nessa parte. O caso pode ser as próprias pessoas da equipe que executam o trabalho em altura? Pode. Tá? Pode ser essa mesma equipe. Nós chamamos de autorresgate. O autorresgate é quando a mesma equipe que trabalha em altura, NR35, faz o resgate. Isso é o autorresgate, tá? E o resgate externo, né? Igual eu falei, posso contar com o resgate externo do bombeiro, por exemplo? Nós considera, pessoal, como secundário. E eu tenho que ter a preocupação primária que eu ter os resgatistas, né? E aí o bombeiro entra como secundário. E aí, com certeza, quando eu vou ter uma equipe para cuidar da emergência do resgate, eu vou ter todo um aparato de equipamento, de treinamento, para poder cuidar disso aí. Tá, gente? Cada tipo de trabalho em altura vai ser necessário também um tipo de resgate diferente. Primeiros socorros, pessoal. Primeiros socorros, faço uma ênfase bastante interessante nesse tema. O primeiro socorro tem que ser específico para o tipo de atendimento. Então, por exemplo, uma queda de altura. Eu não sou especialista em primeiros socorros, tá, gente? Mas se eu não tenho uma maca e eu não tenho um colar cervical e eu movimentar essa vítima, né, de queda sem esses itens, sem um treinamento específico, pode trazer um dano severo para a vítima. Então, o primeiro socorro tem que ser feito por pessoas treinadas, pessoas capacitadas. Tá? Não, caso agora foi um choque elétrico. O cara estava fazendo um trabalho e aí sofreu um choque elétrico. Aí é outro tipo de primeiros socorros. Por exemplo, massagem cardíaca. Não, é picada de animais peçonhentos. Aí eu já tenho que pôr no carro, levar para um centro de saúde o mais próximo possível. Não, inalou uma substância química, um gás, por exemplo. Aí é outro tipo de primeiro socorro. Então, o primeiro socorro, ele é de acordo com o tipo de atendimento. Tem protocolos para isso. Então, a empresa tem que treinar a sua equipe de primeiros socorros. Tá? Então, o primeiro socorros é sempre interessante a gente ter essa preocupação. Se ocorrer o acidente, como é que nós vamos fazer? Então, eu tenho que ter isso planejado. Tá? Que é a emergência, o resgate e o primeiro socorros. Tá? A necessidade de sistema de comunicação. Pessoal, então eu até coloquei na foto aqui, né, um cidadão trabalhando em cima de uma torre, né? O cara tá lá 30, 40 metros de altura. Você vai ficar gritando, o cara lá, a pessoa gritando embaixo? Não, eu tenho que ter um sistema de comunicação, né? Um rádio comunicador é o mais utilizado. Então nós temos que ter um sistema de comunicação, porque a pessoa está dentro de uma caixa d'água, por exemplo. Então você tem que estar comunicando. Só lembrando, pessoal, que o trabalho em altura, isso eu falo também na aula 1 e 2, tem que ser
um trabalho feito por duas pessoas ou mais. O trabalho de altura não pode ser feito individual, porque tem que ter alguém para poder trabalhar no resgate de primeiros socorros da pessoa. Então tem que ter a segunda pessoa. E essa segunda pessoa, galera, isso é bem interessante. Ela também tem que ter os equipamentos. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa está fazendo um trabalho em altura e o colega que está lá de vigia, digamos assim, não tem os equipamentos. Então, se a pessoa precisar intervir naquela atividade, então, normalmente eu costumo falar para as empresas o seguinte: se vai fazer um curso de trabalho em altura, tem que ter no mínimo duas pessoas. Então, não tem essa de, só tem um cara que faz trabalho em altura aqui, caso, só um. E a segunda pessoa? Quem é? Entendeu? É essa pessoa que usa o sistema de comunicação. E esse sistema de comunicação, lá na seleção, por exemplo, um espaço confinado. De repente ele tem que ter um rádio, que ele tenha mecanismo que impeça, né, qualquer tipo de explosão, tudo mais, né, porque pode ser uma área classificada. Então essa seleção tem que ser feita lá também, né? Então o sistema de comunicação ele é essencial. Forma de supervisão. Como é que vai ser feita essa supervisão? É à distância? Não. Trabalho à altura, supervisão é presencial. Não, caso, mas eu tenho uma câmera que fica lá olhando o cara a fazer o trabalho. Não, porque, né, você pode estar distante até você chegar lá para poder trabalhar na emergência, no resgate ou no primeiro socorro, se você faz parte dessa equipe. Quanto tempo vai levar isso? Então a forma de previsão do trabalho de supervisão do trabalho à altura, ela é presencial, tá? Que é quem é a pessoa que vai usar o sistema de comunicação, tá, gente? Então nós temos que entender isso. Então, pessoal, finalizo aqui. Esses são os itens necessários, né? Que além dos riscos específicos para o tipo de trabalho à altura, a norma pede que deve considerar todos esses itens que eu relatei aqui para vocês. E um detalhe mais interessante, que pode ser tema de um novo vídeo, que na verdade a norma cita 3 documentos, né, das medidas administrativas. A análise de risco, ela fala que todo trabalhador tem que ter análise de risco. Existe também a permissão de trabalhos para trabalhos não rotineiros. E existe também os procedimentos de trabalho. Os procedimentos de trabalho, pessoal, vou dar um exemplo o seguinte: o cara tem um setor, né, um reator, que ele tem que subir às vezes 2, 3, 4, 5 vezes no dia. Está lá 5, 6, 7, 8 metros de altura. Nós não vai fazer um documento, várias permissão de trabalho, análise de risco, para o cara fazer isso o dia inteiro. 7, 8 vezes por dia, por exemplo. Aí a gente cria o quê? Cria um procedimento. Aí o procedimento já detalha cada etapa, tudo certinho, como é que eu tenho que executar. Beleza, pessoal? Gente, eu espero ter contribuído com vocês. Reforço mais uma vez, inscreva aqui no nosso canal, tá? Deixe lá seu like. Ok? Coloque a sua dúvida aqui abaixo nos comentários, nós estamos à disposição para aqui debater com vocês. E esse treinamento é destinado, essa aula, para vocês, trabalhador, né? Conhecimentos básicos e eficientes necessários para evitar um acidente com queda de altura. Beleza, pessoal? Vamos todos trabalhar pela segurança do trabalho e até a próxima.